Assine a Codicom Pro, apoie a Codicom e ganhe vários benefícios. Olá, você está escutando Escovando Bits, o podcast da Codicom. Eu sou o Gabriel e eu não lembro de ter sido promovido na minha vida. Eu me autopromovi, porque eu sempre tive empresa. O cara não é filho do dono, ele é o dono. Aí é fácil. Aqui é o Galeno e eu não troco a minha ideia por planilha de Excel e gerenciar pontos dos outros nem fudendo. E aí, pessoal, aqui é o Alex e eu não lembro quando eu fui promovido, eu acho que faz algum tempo já, mas eu não sei quando eu vou ser de novo, então vamos lá. Boa. Então hoje a gente vai conversar sobre um assunto aí que deve passar na cabeça de todo mundo que chega em cargos de seniors, né? Que é quando você deveria recusar uma promoção. Mas antes de começar a conversa, a gente só vai ouvir os reclames do Plim Plim. Não, vamos ouvir o que o nosso patrocinador tem a dizer. Pergunta sobre arquitetura e engenharia, só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvida dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com o Glauber Funes, Tech Lead no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas que recebemos. Qual o maior erro que devs cometem ao desenhar a arquitetura de um sistema do zero? Boa. Acho que durante toda a minha carreira, acho que o que eu mais presenciei é começar o projeto de forma complexa demais, né? Tentando prever o futuro. Então, acho que eu diria que a melhor abordagem é sempre começar de forma simples, né? Com uma boa separação de responsabilidades, né? E vai evoluindo conforme a necessidade. O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. Estamos de volta, então é isso. Quando você deveria recusar uma promoção? Eu confesso que eu tentei aqui uma abordagem nova hoje. Eu tava aqui falando pro Alex antes da gente começar a gravar. Eu mandei aqui pro Cloud e pedi para ele pesquisar sobre esse assunto e me trazer algumas coisas interessantes. E ele me trouxe sobre o princípio de Peter. Eu nunca tinha ouvido falar, mas o Alex, como é um cara muito inteligente, ele já tinha ouvido falar, né? Tu não quer me explicar, Alex, como se eu tivesse 10 anos? Na verdade eu sou mais velho, né? Aí eu deu mais tempo para eu ler os livros. Porra, tu tem tipo 5 anos a mais que eu, cara. Então, 5 anos dá para ler bastante, né? Uma faculdade inteira. Então, pensando que é uma criança, é tipo assim, a criança ela começa a brincar com um cubinho e aí fica fazendo Jenga com ele, assim, botando um em cima do outro. E aí chega uma hora que essa criança... Alguém olha pra ela e fala assim, pô, você sabe fazer isso muito bem. Você não quer montar um prédio? É tipo isso. Aí ela tenta, não consegue, fica chorando, a mãe busca ela. E isso não explica, né? Só dá o exemplo. Mas a ideia central é que, independente de quanto que você vai melhorar tecnicamente, você vai bater num teto daquilo que você só faz, né? Você não vai saber aquilo que você não faz. Por exemplo, um sênior não sabe o que um diretor faz, um sênior não sabe o que um gerente faz, um sênior, teoricamente, não tem tanto skill de liderança assim. Mas o bom de eu não saber o que eles fazem, porque daí eu tenho o direito de reclamar daí. Porque se eu souber o que eles fazem, eu vou começar a respeitar os caras e eu não vou poder reclamar do trabalho deles. Então, acho que a ignorância, nesse sentido, me ajuda um pouco, sim. Mas continua a explicação. Não, tranquilo. E aí o ponto é que a ideia central desse lance do Peter é, vai chegar uma hora que alguém vai te colocar numa posição que você não é tão bom quanto você faria na posição que você se planejou ou se esforçou ou qualquer coisa que tenha a ver com subir para ser. Qual é o problema disso? Você se torna automaticamente incompetente naquilo. Qual é o mundo ideal? Quando você é levado às competências que servem para o próximo cargo. É diferente de, então, amanhã você é X. Aí, pô, mas amanhã você acorda igual, né? Você sabe as mesmas coisas, você fala as mesmas coisas, tem as mesmas experiências. Só que o problema é que, às vezes, em chegando em X, e você falando, beleza, vou começar a estudar, vou pagar uns cursos Mukirana aí na internet para ensinar essa técnica, essas coisas, chega uma hora que alguém nesse meio do caminho já te promove de novo. Aí tu pensa, fodeu, agora eu já não sei porra nenhuma mesmo. Então a ideia do Peter é esse, você sobe rápido demais ou a ponto
ponto de você ser incompetente nessa nova posição, nesse novo cargo. Isso serve para qualquer lugar, né? A gente tá falando aqui num cenário de desenvolvimento, mas é literalmente para qualquer coisa. Que tenha cargos e eventualmente tem novas disciplinas para aprender. Pois é. E o cara escreveu isso em 1969. É um livro, né? Eu não lembro se é um livro. Quem que escreveu? Qual é o nome do menino? É o Lawrence J. Peter. Ele criou o Peter Principle em 1969. Às vezes já existia até antes, ele só fez isso pra botar o nome dele, né? Pode ser. Definiu isso, escreveu, né, o que já acontecia e... Mas é engraçado, né, essa parada de... Até o Mineto manda mensagem de vez em quando. Pô, eu tô trabalhando há, 30 anos na área de desenvolvimento e toda vez é a mesma discussão. Qual é o melhor teclado, qual que é a melhor cadeira, se eu devo fazer em inglês... se eu faço faculdade ou não, é a mesma coisa, assim. E daí a gente tá aqui discutindo de novo sobre isso, né? Sobre se um sênior deveria virar tech lead. Mas, assim, eu tive uma experiência uma vez que eu tive uma engineer manager que ela não era técnica, ela não era da área de desenvolvimento. Eu nem lembro o que ela era antes. Eu só sei que ela era... Dentista. Não. Ela trabalhava em... Vendia Mary Kay. Pô. Cara, ela era ela fazia faculdade e, tinha mestrado. Ela era super foda, assim, na área científica, assim, né? Mas dentro de engenharia de software, assim, essas coisas. Isso. Só que ela não era muito técnica, assim, ela não sabia, programar bem e tal. Só que ela foi uma das pessoas mais legais, assim, que eu já tive liderança. Porque ela não sabia o que você estava fazendo, né? Não. Pode ser, tal. Mas esse é um ponto até, na verdade, né? Às vezes ela não saber Sim. o que você faz, assim, evita um pouco o lance do microgerenciamento. Pode ser. Mas eu lembro que ela era muito boa, assim, como... sabe assim, aquele líder que briga pelas tuas ideias, assim, tu fala uma parada, sim. Não, eu vou conectar com aquela pessoa, não sei o que lá, vamos fazer acontecer, sabe? Ela queria me ajudar, assim, parecia. E aí você mandava pra ela, o sistema, assim, de monitoramento, que era um HTML que você fazia com tudo verde, né? Funcionou, Gabriel, tá bom mesmo. Fazia com vibe coding. Pô, mas não, vocês ficam me zoando. Eu não posso falar nada sério aqui nesse podcast que as pessoas ficam me zoando. Mas a questão que eu queria trazer é que, às vezes tu não precisa necessariamente ser o melhor técnico pra ser o melhor líder, né? Não, você não precisa ser o melhor, mas você tem que ter uma base, né? Tem aquilo que você teria que fazer antes que você tem que saber fazer. Se tu não sabe nem o anterior, é meio complicado. Tá, mas... Tech lead júnior? Não dá, né? Tem uma coisa que você tá esperando. Não, claro que não, né? Mas assim, não precisa ser necessariamente sempre o melhor programador do squad que vira o tech lead. Pode ser o que se comunica melhor, tá ligado? Não o melhor tecnicamente, assim, eu acho que eu me comunico bem. Mas acho que é por aí mesmo, assim, porque não é porque o cara é um excelente técnico que ele necessariamente sabe lidar com pessoas, né? O cara que sabe lidar com código não é o cara que vai saber conversar com os outros e, alinhar tarefas e, gerenciar uma carreira, por exemplo. Aquilo que eu falei no começo do episódio, assim, foi tom de brincadeira e tal, mas, meio que é verdade, sabe? Eu não me vejo abrindo outros sistemas, outras ferramentas que não a minha ideia é, assim, porque, eu não quero ficar fazendo reunião de feedback com os outros, ficar gerenciando a tarefa dos outros, ou fazendo reunião de alinhamento com, outros departamentos, assim, eu prefiro ter um desafio técnico e resolver um desafio técnico. Então, gerenciar pessoas, eu acho que é um outro tipo de skill, assim, que você até pode desenvolver, mas dependendo do que for, você vai até ficar frustrado com isso. Sim. Mas por que isso continua acontecendo, então? Eu já ouvi várias histórias de pessoas que eram seniors, daí era o mais senior do squad. Precisamos de um novo tech lead, e daí, vai ser tu, porque tu é o... Por que eles não pegam um outro pleno, sei lá, e promovem pra tech lead? Ou pegam um de fora? Tem muitos motivos. Mais do que acabei de falar hoje, mas... por exemplo, o problema de pegar alguém de fora é que você gera uma sensação de que você não vai dar oportunidade para ninguém de dentro. E aí, claro, tem muitos contextos e aí eles podem continuar se abrindo infinitamente aqui, mas vamos tentar pegar um mundo mainstream e não as exceções. Se tu traz alguém de fora para fazer o que alguém potencialmente de dentro poderia fazer, você está dizendo que sempre que você precisar de algo, em vez de treinar ou em vez de estabelecer confiança, você vai só pegar de fora de novo. Então, por que a pessoa vai pensar ou tentar começar a se formar, né, para essa próxima coisa que ela vai fazer, gestão, staff, IC, qualquer coisa de jeito,
Se assim que precisavam chamar alguém de fora, aí causa essa coisa de ninguém precisa mais aprender nada porque todo mundo só faz o que foi contratado para fazer. Aí fica uma vibe de somos todos freela, né? Porém na mesma empresa. Porque não tem nenhuma comunicação, cultura, confiança estabelecida. Isso é porque não traz alguém de fora. Claro, resumido, né? Tem mais problemas que isso. Por que você não quer pegar um pleno para fazer isso? Porque talvez ele caia naquele ponto que eu não acho que deveria ser assim, mas acontece mais que eu gostaria o gerente vai ser enrolado. Sabe essa vibe? As pessoas vão contar uns negócios, vão falar umas palavras em inglês, assim, várias juntas, e aí vai parecer que é uma coisa muito sofisticada, e se o pleno for pleno, ele não vai pegar tudo, né? Ou ele vai olhar para a complexidade e vai achar que aquilo ali é uma solução robusta só porque tem um monte de coisa. Então, acho que ele não está muito ainda formatado, preparado para falar não, né? Falar assim, galera, vocês estão fazendo aí, que loucura é essa que vocês estão fazendo? Claro que tem cenários e cenários, né? O mundo é muito complexo, mas ele pode só delegar isso tudo para um tech lead e falar assim, eu não sou técnico e essa empresa pode achar que isso é normal. Vão ter outras empresas que o engineering manager não pode não ser técnico. E aí é uma questão de como que a empresa espera do cargo. E aí, de novo, a gente já falou isso aqui várias vezes em vários anos. O nome do cargo é só a relação da tabela para falar quanto você ganha. Porque o que você vai fazer é o que decide a empresa e o seu reporte direto, né? Sua liderança, diretoria, etc, etc. Então, assim, botar um plano tem esse problema será que ele consegue lidar com a realidade que está ali? Porque vai que esse é um gerente que lá tem no mesmo time um staff, 3 sênior e etc. Não sei, talvez falte profundidade, bagagem para ele acompanhar as coisas. Aí que tá, ele pode ser um bom gestor? Pode. Ele pode ser um bom gestor de engenharia? É mais difícil, se ele não tiver ninguém para se apoiar. Nem que seja pares, né, outros gerentes de engenharia, etc. Mas assim, é possível, mas não é recomendado. De novo, depende de como essa empresa está formatada. Querendo ou não, você vai dar muito poder para uma pessoa que não está preparada para isso, né? Querendo ou não, vai tomar decisões que vão regir todo um departamento, todo um squad, e a pessoa não tem a bagagem cultural, não tem tempo de... Porque se ela tivesse tempo, já tivesse mais experiência, ela teoricamente já seria sênior, não seria pleno. Então, por isso que é difícil você pegar alguém que não tem tanta experiência, hein? Mas eu acho que essas coisas acontecem muito, assim, por eles pegarem seniors e promoverem a tech leaders pra uma forma de aumentar o salário da pessoa. Às vezes o cara já tá há muito tempo ali e, eu preciso dar um aumento pra esse cara e não vou só bonificar ele, assim, porque também como é que eu vou justificar pro meu diretor que eu tô pagando salário de gerente pra um cara que só é sênior? Então vai começar a ter disparidade salarial dentro da empresa. Como uma forma dele também entender, ou às vezes tentar fazer ele enxergar isso como uma valorização do trabalho dele, né? Porque o cara tá muito tempo ali, tipo, você meio que bate nesse platô, assim, nesse teto, né, de parece que daqui eu não consigo ir mais. Aí depois a gente pode falar mais sobre carreira em Y e tudo mais, que são coisas que as empresas têm discutido mais, mas acho que esbarra nisso, né? E trazer alguém de fora é aquilo dali que o Alex falou, né? Tipo, vai parecer que eles não valorizam quem tá lá dentro, ou tipo, você vai acabar trazendo alguém de fora que vai levar tanto tempo até entender regras de negócio, tentar entender as coisas da empresa, que a empresa em si vai perder muito tempo. E o que acontece de mais comum desse caso de é o sênior que é visto como alguém muito bom e sobe, não é porque ele sabe um monte de coisas de tecnologia, é porque ele é visto como alguém que tem responsabilidade suficiente para levar as coisas para frente. Então é aquela pessoa que está entregando vários projetos e vários abstratos. Por que ele está entregando vários projetos é visto como algo que pode levar ele para um segundo cargo? Porque é alguém que, teoricamente, dado a confiança, tem resultado. E aí alguém pensa, beleza, então essa pessoa é mais responsável do que as outras. Nem que as outras não tenham o mesmo nível de responsabilidade, mas essa demonstra, tem o que ser observado, né, sobre o trabalho dela no final, dá para ver o impacto. E aí isso é confundido como liderança, tipo, fazer coisas, pegar para si, que é quase o avesso do que você precisa, né? Porque quando você está dentro de mais imerso sobre a coisa da liderança, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é não fazer tudo sozinho. É tipo, a principal dor, né? A parte que todo mundo chora no banho é de, eu não sei delegar, ou eu delego ou não delego, fica meio binário, né? Ou eu passo tudo, não passo nada, ou eu passo e não confio, fico conferindo. Então a primeira coisa que tu consegue, que é muito difícil de largar, é a capa do herói. Porque essa pessoa, ela tá muito acostumada, deu tudo errado, deixa que eu faço. Mas essa questão que eu ia trazer, baseado no tema do episódio, que é, e se o sênior não quer virar tech lead? E ele, tipo assim, imagina um squad que tem um sênior só, e ele não quer ser tech lead. E daí? Porque, tipo, ele não vai só, igual o Galeno falou, não vai ser só técnico. Ele vai ter que fazer o one-on-one, vai ter que demitir pessoas, vai ter que fazer entrevista. E aí? O que acontece daí nesses casos?
Deu um calafrio ele falar essas coisas assim, tem que fazer entrevista, tem que... Não tem um ruim já. É que tech lead é um termo muito carregado, né? Tem empresa que chama gerente de tech lead. Então, assim, se a gente estiver falando tech lead, aquela coisa mais fácil de interpretar, que a pessoa mais referência técnica, aquela pessoa que era um sênior e agora também lidera, mas lidera e não gerencia pessoas, né? Se for para esse lado, que é tipo, eu não quero chamar de staff, mais ou menos isso, eu acho que a pessoa vai falar não, né? Tipo, essa tá na mesa isso, tipo, se alguém perguntou é porque tem o sim ou não para responder. Aí como é que eu acho que funciona? Se a pessoa precisa de dinheiro, seja lá por que for, porque ela tem que colecionar Funko, ou porque ela tem 5 filhos, ela fala sim, porque é só mais fácil. Pô. Depois eu vejo. Primeiro eu ganho dinheiro, depois eu vejo o que eu faço com isso. E aí, é claro que isso tem um quê de irresponsável, mas quem promoveu também tem 2 quês, né? Porque se claramente a pessoa não tem aquilo, você tá colocando ela na posição, eu acho que tem alguém mais errado que o outro, né? Tem 2 errados, mas tem um que tá claramente mais errado que quem tá promovendo. E aí, por que a pessoa falaria sim? Porque ela ou já acha que consegue, porque ela pode só ter certeza que consegue chegar lá, ela vai começar a ter as experiências e ver que não é tão fácil assim, ou ela quer tentar. Ela pensa, não, eu acho que eu conseguiria. Tanto que tem os casos de quem tenta, passa um tempo e fala, putz, não rolou, não quero mais fazer isso e tal. E geralmente sai da empresa daí, né? Tem empresas que dá pra dar rollback, tem empresas que só vai pra frente, aí, tipo, toda vez que você é promovido, na verdade, você tá sentenciado, né? Ou você dá certo, você vai ter que sair. Eu acho meio foda isso. Mas eu acho que uma coisa que atrapalha os rollbacks, por motivos N, é como o CLT funciona, né? Porque você não pode só trocar a pessoa e voltar o salário, por exemplo. Você tem que manter. E aí, dependendo de como a empresa funciona, cara, depende muito de como a empresa funciona, mas eu vou repetir isso várias vezes. É muito difícil você falar assim, beleza, você estava no cargo X, então eu vou te voltar um cargo, mas você vai continuar com o mesmo salário. Aí não dá pra fazer. Do ponto de vista regulação, não tem como fazer. Regulação do trabalho. Histórias que eu conheço é pessoas que, tipo, fui tech lead, não deu certo, daí me colocaram como staff, me colocaram como principal, sabe? Mas nunca alguém que voltou a ser senior, né? Não, é porque a gente tá assumindo que tech lead não é um IC, é um gerente. Eu imagino que sim. Então, é foda, esse tempo é muito carregado. Pra mim, o tech lead é um IC. Na maioria dos casos, não é um gerente. Inclusive, se for gerente, tá errado. É que tem muita empresa que chama o tech lead, eu falo tech lead, mas pra mim, tech lead é tipo um engineer manager, né? Tem empresa que só chama de engineer manager. Pois é. Eu acho que tech lead sempre foi um líder técnico, que é técnico e tentava liderar e eventualmente podia ter. Só que tem empresa que não consegue pagar os dois. E não consegue do tipo, ela não vê algum tipo de ponto positivo. No caso, teria um tech lead e um engineer manager. Seria um par. E o product manager, qualquer coisa que tenha a ver com o produto do negócio. Aí faria essa tríade que decide o que esse time tá construindo. Só que tem muitos lugares que falam assim, é só fazer, pô. Aí o que acontece? Aí tem tech lead, aí tem tipo tech manager, aí tem tech lead manager, tem um monte de invenção de nome. Por isso que o nome não quer dizer muita coisa, é o que essa pessoa faz. Se for pra ver quando você vai tirar férias em empresas que tem ponto, todo esse tipo de coisa, aí eu acho muito, muito mais complicado, porque aí a pessoa se tornou um gestor, que é outra disciplina que ela nunca ouviu falar antes. Porque quando você está falando tipo de liderança, tanto o gestor vai ter que saber liderança e gestão. E tecnologia se ele passou por aquilo, né? Aí quando você vai lá para os ICs, tipo Staff ou qualquer nome da moda que tem agora, ele também sabe liderança, ele tem uma carga técnica, mas ele não precisa de gestão de pessoas. Não precisa disso. Aí quando você coloca a pessoa, agora faça a gestão de pessoas, ela perdeu, tipo assim, porque agora tem tipo um skill inteiro dela, né? 100%, tem um 100% de antigamente, agora tem um novo 100%. Aí ela só preenche 50, 40 e poucos, porque sobrou tudo que ela não sabe. Só que amanhã ela tem que fazer, porque ela já tá no cargo. Aí isso é muito complicado. Se for nessa onda, se for uma onda tipo, eu não sei se tu consegue, mas agora tá staff, também é difícil, mas é menos difícil, porque de uma hora para outra você não tem que lidar com pessoas com qualidade, né? Você não tem que gerir pessoas com qualidade. O outro você lida com as pessoas, não necessariamente gerencia elas. E aí qual é a diferença? Você pode mandar alguém embora, né? Você pode literalmente demitir alguém, você pode contratar, você pode dar aumento. A dinâmica de poder, tem gente que não sabe lidar com isso não, tá? Tem gente que vira chefe. Agora eu posso demitir, agora eu faço o que eu quiser. Existe. Então é mais complicado. Quando a gente vai pro staff não é tão complicado assim. Tem os problemas de não saber lidar bem com liderança, mas ainda assim você pode nos primeiros momentos fazer aquilo que você já fazia antes e ir aprendendo. Acho que esse é o ponto, né, da carreira em Y, né? Se tu tem a opção de continuar meio que fazendo o que você faz, só que de forma mais técnica, assim, tende a ser uma transição muito mais tranquila do que você ter um monte de atribuições novas que você nunca viu na vida e que a tua referência vai ser, sei lá, alguém do RH e não outra pessoa que é dev, por exemplo. Então, isso até é uma coisa interessante, assim, tipo,
antes de pensar na promoção, né? Você tem que pensar, acho que pra qual lado que você vai, assim, desse Y. Geralmente a parte técnica tende a ser mais fácil, né? Por esse motivo que eu comentei. Você também tem que ver essa parte de por que o antigo gestor saiu, né? Tipo, se você tinha um gestor antes, né? Você tem que tentar entender o porquê que ele saiu antes, né? Se ele saiu por burnout, por exemplo. Porque pode ser um tipo de profissão novo, assim, que por mais que pareça simples, né? Parece fácil, né? Tipo, você gerencia pontos, você dá um feedback pessoal de vez em quando, assim. É algo que é estressante, né? Tipo, querendo ou não, é a pessoa que vai ser acionada ali 2h da manhã para tentar pra resolver um problema que está acontecendo no sistema. Então, tem essas outras atribuições que vêm junto com o cargo, assim, que te fariam recusar. Começa a mexer na tua vida pessoal, começa a mexer em um monte de coisa que, às vezes, o que você fazia antes não afetava tanto. Tem quem goste, mas eu acho que toda vez que tem esses cargos híbridos, tu é tipo tech lead, manager, tudo que sobrar enquanto não tem outro, é furada, é muita furada. Porque você tem 8 horas para fazer 16 horas. Porque você tem que fazer os dois, só que você só tem o mesmo tempo. Então a chance de você escolher aquilo que você faz melhor e continuar fazendo é muito grande. Mas agora tem IA que faz metade do trabalho. Tem, IA que faz. Eu vou escrever um iSkill do Claude que se chama CTO.md, né? Aí é só botar lá que não precisa mais do diretor. Mas eu tava vendo aqui um artigo também que fala que o cara entrevistou alguns devs e porque ele queria entender por que bons desenvolvedores são promovidos e ficam infelizes. E daí eles falaram que basicamente eles são promovidos para entrar na gestão pelo prestígio, pelo dinheiro, como a gente já falou, por pressão dos chefes ou por não querer causar problema. Tipo, beleza, eu vou aí. E acabam que muitos deles ficam infelizes no trabalho, né? Mas é uma parada muito complexa, né? Tipo, pensando assim, né? Pô, e aí, eu não quero causar problemas, eu não quero, sei lá, ceder à pressão do meu chefe, eu vou só dizer não. Mas vai ficar meio mal falado, assim, é meio que complexo, né, de tu recusar também um cargo, né? Acho que sim, mas tipo, essas coisas tudo conversado, né? Porque a questão é que se der merda, dá uma merda foda, assim, porque que nem o Alex falou, tipo, você não pode voltar atrás, você não pode dar, na boa parte das vezes, você não pode dar rollback nisso aí, então... o que vai acontecer é que você vai virar um gestor ruim, por exemplo. Você pode virar um gestor ruim, você vai ter uma área ruim, e daí a empresa vai perder um bom técnico e vai ficar sem gestor, entendeu? Então, tipo, você aceitar beleza. Você recusar pode gerar um pequeno incômodo, pode gerar uma insatisfação ali. Ou você pode conversar que, tipo, não, eu quero crescer, mas eu quero crescer da parte técnica, por exemplo. Ou, enfim, você pensa onde que você quer crescer, assim. A ideia é você... Acho que o ponto aqui não é que a gente não quer crescer, é que a gente não quer um cargo que a gente não quer ter, entendeu? Não quer trabalhar com algo que a gente não gostaria de trabalhar. E aí, esse é o ponto, sabe? Tipo, de você aceitar um cargo de gestão, por exemplo, você não gostar, você vai fazer uma gestão ruim, e a empresa vai perder um técnico que era muito bom. Então, tipo, vai ser prejuízo em dobro. E às vezes esse técnico, ele vai pra gestão, ele fala assim, beleza, já tô aqui, quem manda nesse time aqui sou eu, vou continuar fazendo tudo que eu fazia. Pronto, não tem gerente do mesmo jeito, ele só tá reforçando aquilo que ele gostaria. Eu já vi alguns casos, pessoalmente e por contos, que o gerente ele só fica se metendo em tudo que tem a ver com código, arquitetura, etc. E o resto eles vê se tiver que ver. Existe vários que vão fazer isso. Mas também tem o avesso. Tem gente que vira gerente porque pensa, agora não preciso mais fazer o que eu fazia antes. Agora é só entrar em reunião e esperar acabar. Os dois são managers ruins, no geral. E é por isso que, sei lá, 85% de todos os EMs que eu já vi são muito ruins. Muito ruim. Aí os outros 15%, 10% é só ruim. E 5%, alguns até leram alguma coisa. No geral, os gerentes são ruins pra caralho. 3 a cada 100 sabem o que estão fazendo. Justamente pela essa dinâmica aí. Foi contratado, quer dizer, foi promovido porque sim, ou agora é só entrar em reunião e fazer umas one-on-one aí, porra, molinho, nem tem que entregar mais. Pois mas é meio que um ciclo sem fim, né? Que aí, tipo, uma pessoa ruim é promovida, e daí ela vai lá, promove outra pessoa, meio que obriga a outra pessoa a ser promovida, e daí ela vira uma outra pessoa ruim, e daí ela vai, tipo... Fica um ciclo sem fim, né? Tipo, complexo. Pra mim, a pior parte desse ciclo não é só que a pessoa foi promovida. É que se tu tem um gerente ruim, que é a maioria, e ele é promovido, sei lá, para um Senior Engineering Manager, agora ele tá gerenciando gerentes. E aí, vamos imaginar que essa pessoa, 2 pessoas diferentes, tá? Uma tá estudando, tá se interessando e conseguiria ser uma boa gestora. E a segunda foi promovida moda caralho, assim, tu era um bom sênior, sobe. Agora vamos imaginar que ele gerencia essas 2 pessoas. As 2 não têm referência, porque é horroroso a pessoa que tá em cima. Então, mesmo que elas queiram crescer, elas vão ter que crescer olhando pra fora, porque dentro ela só tem uma referência de alguém que nunca soube o que tava fazendo. E sabe qual é o problema? O tempo passa, essas pessoas viram diretoras. Aí a gente tá onde a gente tá hoje. Todas as startups hoje em dia têm mais ou menos entre 11 e 14 anos,
E a maioria dos diretores são gerentes horrorosos. É dado. É que se tu parar pra pensar, tipo assim, uma startup começou com 2 dev e uma pessoa whatever lá, que nunca foi líder de nada e virou CTO, entendeu? Isso. Em alguma hora eles contrataram. Então, no lance do CTO Founder eu entendo, porque ou era ele ou não era ninguém. Então ele tinha que fazer. Mas quando a gente tá falando que alguém foi promovido já pela terceira vez, alguém tá promovendo, entendeu? Sim, sim. É, tipo, as promoções elas não acontecem com AI. É tipo, alguém chegou na conclusão de que aquilo ali era observado como um resultado interessante e agora você vai ser promovido. Só que quem tá promovendo, se ela não sabe o que tá fazendo, ela tá criando os problemas do futuro. E aí os problemas não é só entrega ou não entrega, porque eventualmente entrega, né? Tipo, chicote, fica batendo, dá comida, de vez em quando vai sair código. É só tu pensar como funciona a consultoria clássica. É assim. As pessoas apanham até entregar. No sentido figurado, antes que alguém... Porque tem gente que não entende metal. Então, assim, esses gestores ruins, em algum momento do tempo vão ser diretores ruins, que vão ter senior managers ruins, ou VP de engenharia ruim. Se elas não têm a menor ideia do que estão fazendo, não tem referência, pô. Você tá criando essa espiral de gerentes que só estão fazendo aquilo que é visto como um bom trabalho, e aí esse bom trabalho dela não tem a ver com gerenciar mais o time, porque é uma questão de incentivo, né? Se o meu incentivo é gerar resultados, eu só vou mudar o que eu preciso para o resultado chegar. Ah, mas as pessoas não estão sendo geridas, as pessoas não estão... Você não tem um time saudável, você não tá conseguindo fazer com que as pessoas se formem. Foda-se, não é isso que eu sou cobrado. E de novo, não é porque nem que a pessoa é má, é porque é como ela é cobrada. Porque se ela é a mesma pessoa que aceita uma promoção e não consegue falar não, então acho que ela vai falar não por resultado. Então, tipo, é o mesmo padrão, sabe? Se for people pleaser, já era, ela vai só fazer o que tem que fazer. Bem-vindo à realidade, né? Pois é, então... É que eu fico pensando que, tipo, não tem muito o que a gente falar nesse episódio, porque é uma sinuca de bico, né? É, eu acho que se a pessoa não precisa, quando eu digo não precisa, tem muitos parênteses pra isso, mas não precisa do dinheiro da promoção, o ideal é ela falar não. O ideal. Porque, tipo assim... Mas e todo o resto, tirando só o dinheiro? Tem outras coisas envolvidas nisso. É, menos que você goste muito de fazer isso. Você se veja fazendo isso, cara, aí beleza, tá ligado? Não, mas é tipo assim, e daí depende do tamanho da empresa, daí o teu chefe vai ficar, tipo, sei lá, tipo, tá de escanteio. Mas você já tá numa empresa que o teu chefe já faria isso. Já não é um lugar legal. Ah, claro, não. Mas, pô, sei lá, né? O que eu quero dizer é que se essa pressão existe, é porque não é só pela essa escolha. É um lugar que gera pressão em qualquer momento. Não, claro, né? Eu tô imaginando o pior cenário possível, né? Mas é que eu só tô pensando nisso, entendeu? Tipo, tem outras coisas envolvidas, não só o dinheiro. E daí, às vezes, tu não pode dizer não, porque, pô, sei lá. Mas, em última instância, é o dinheiro, né? Porque se tu falar não e a pessoa não gostar, você vai ter que pensar, eu vou viver esse inferno ou eu vou sair? Se você sair, você vai para outro lugar ou vai ficar sem nada. E, mas, de novo, é uma questão de se você vai ter onde dormir e comer. É basicamente isso a primeira coisa. No fim, trabalho é isso, né, Alex? Exato. Até que a pessoa tenha a casa própria e tenha renda suficiente para comer todo dia, vira essa coisa daí. Eu não posso falar não, porque se eu falar não, fudeu. Uhum. E aí tem casos e casos. A gente já falou isso outras vezes. Tipo, se tu tá ainda morando com a tua mãe e com teu pai, tu pode falar não várias vezes e tentar acertar teu caminho. Se tu tem 5 filhos, casa na praia, 2 carros, tudo financiado ao mesmo tempo, cara, tu vai falar sim até se for pra virar PO, sei lá, Scrum Master, foda-se, qualquer coisa. Porque não faz diferença, pô. Tu tá indo pro trabalho pra ganhar dinheiro, não tem a ver com carreira mais. Formação de carreira é secundário. Pare de amar seu trabalho. Só trabalhe. Só trabalho. Ah, é, a maioria. É aquela parada, né? Se você trabalha com algo que você ama, você vai estragar algo que você ama, né? Mas então vocês odeiam programar, vocês dois. É o que eu falei, cara. Se eu tirar a mão da ideia e começar a ter que lidar com pessoas, assim, eu me mato, eu acho que... Porque ficar gerenciando gente, assim, é uma coisa que me dá um certo asco, tá ligado? Tipo, ficar em reunião muito tempo, ficar tendo que organizar pauta, sei lá, 1 milhão de coisas, assim. Falei pauta, né? Tipo, é muito coisa de publicitário isso. Mas, tipo, sei lá, é que também eu penso que trabalhar com gestão, assim, mais cargo vem mais responsabilidade, né? E aí é mais estresse e aí às vezes o dinheiro não compensa. Então, o que o Alex estava falando, sabe? Tipo, você tem que entender que promoção vem com mais bucha também. Então, se você é uma pessoa que já tá estressada, já tá com um burnout, já qualquer sentido de você pegar mais responsabilidade, assim, mais coisa pra fazer, ter mais gente te enchendo o saco do teu ouvido. E esse é o ponto, né? De dizer não. Pô, mas é que eu fiquei pensando agora, a gente tá travado nessa promoção de senior pra tech leader, pra engineer manager. Mas e se for tipo um junior pra pleno, assim? A pessoa não... Ninguém recusa. Só aceita, foda-se.
Ninguém Então, por que recusa, você não vai né? aceitar? Ah, não vou dar conta. Cheio de AI, vai dar conta sim. Não tem como não dar conta mais. Cara, mas eu vi uns cálculos ali que tinha uns malucos que eles eram sênior e, tipo, eles eram tão bons, assim, que compensava mais pra eles trabalhar como júnior em 2 empresas, que era mais fácil e eles ganhavam mais. Olha só. Porra, pior que é uma baita de uma ideia, né? Trocar um sênior por 2 júnior. É tipo o que a gente faz no YouTube da CodeCon. Um sênior versus 3 júniors. O que vale mais a pena? Cara, na grande maioria dos lugares agora, na realidade, júnior pra pleno é só uma questão de tempo, não tem mais a ver muito com skill, não. Ninguém sabe responder essas perguntas mais. Tipo assim, a pessoa tá lá, entregou o negócio que todo mundo faz todo dia há 10 anos, né? Aí vem outra pessoa com 6 meses de carreira, entrega de novo e pensa, meu Deus, você já é um pleno, sabe? Tá muito ruim a régua de o que quer dizer essas coisas. E agora que tem essa coisa da AI e Júnior pode errar, né, teoricamente. Todo mundo pode, mas o Júnior pode errar pra caralho, né? Ele pode estar aprendendo ainda, tentar fazer, chamar alguém. De uma hora pra outra ele não tá errando? Como é que você vai saber? Pois é, eu fiquei pensando agora, falando agora de cargos, né, júnior, pleno, sênior. Eu gravei um vídeo no YouTube que era Júnior versus pleno versus sênior, que inclusive vai ao ar essa semana que a gente tá gravando. E daí o resultado foi muito engraçado, porque todos tinham IA liberada, e daí eu fui lá e passei os requisitos do que eu queria. Daí o Júnior, ele entregou um sistema com dados mocados, que ele não conseguiu chegar até o final e entregar um sistema funcional. O pleno entregou um sistema que funcionava, porém ele fugiu totalmente do que eu pedi, assim, eu pedi um sistema de notificação simples, de, tipo, tu pode enviar notificação, ele fez um sistema de cutucar, tipo, poke. E daí, tipo, pô, beleza, era notificação, nananã. Ele, tipo, meio que viajou, assim. E o sênior foi o único entregou um documento escrito assim, depende, eu não entendi o que você quis dizer. Não, mas o sênior, ele me entregou exatamente o que eu pedi, tá ligado? Tinha todos os requisitos lá. Pô, sei lá, eu acho que eu fugi do assunto, mas é que eu fiquei pensando nisso, de tipo, no futuro, será que a galera que vai continuar, no futuro não, talvez no presente já, vai acabar sendo promovida, vai ser essa galera que entende mais de business, assim, né? Pra mim parece que é isso, por causa da IA, não? Depende da empresa. Porque tem empresa que vai continuar dando muito valor a throughput, né? Tipo assim, nossa, você fez 3 tarefas em vez de uma. Uau, agora você é muito melhor. Aí vai ter outro lugar que é, isso que você falou ajudou a gente a mudar a feature e agora ela tá certa. Nossa, isso é muito importante. Então, assim, o contexto da empresa diz muito o que ela espera. E é por isso que não dá pra dizer que o pleno de um lugar é pleno do outro. Porque o pleno que tá entregando embarcado não é o pleno que tá na startup disruptiva, que não é o pleno que tá lá no porão do Bradesco Seguros, entendeu? Fazendo uns negócios com mainframe, sei lá. É completamente diferente, é tudo pleno. Eu acho que também tem desafios e desafios, tipo, a depender do que a empresa está querendo fazer no momento, assim, às vezes tem projetos que eles são muito técnicos, né? E aí você não tem júnior, você não tem pleno pra isso, assim, ou vai ser a galera sênior, ou vai ser staff, que tipo é o cara que teoricamente entende nos pormenores, assim, nos bits do framework, ou nos detalhezinhos da linguagem, coisa que, por enquanto, a IA se bate pra fazer, coisa que júnior não sabe fazer, então, enfim, acho que ainda tem muito espaço para crescimento técnico, assim, não só na área de business. Acho que se você gosta muito de business, acho que, teoricamente, o tech lead vai fazer mais sentido para você, assim, porque somente você vai ter seu squad, você vai ter meio que um escopo mais ou menos fechado ali, você consegue crescer, se você gostar depois para área de produtos, tem algumas diversidades, né? Mas se você é mais técnico, assim, não tá ligando tanto, assim, para aprender sobre regras de negócio, aí você vai para uma carreira de staff, virar um principal engineer, sabe? Porque, querendo ou não, depende do tamanho da empresa, vai surgir um desafio técnico absurdo ali. Vai ter que ter alguém pra, investigar novas tecnologias, por exemplo. Ou alguém que seja melhor pra, tipo, só ajudar com upgrade de framework, sabe? Umas paradas assim que... Isso não é regra de negócio, sabe? Isso é coisa técnica mesmo. E tem as gerações, né? Tem millennials, Z, etc. Então, tem o sênior antes da pandemia, tem o sênior na pandemia e tem o sênior depois de AI. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo skill. Dá pra discutir isso infinitamente, mas... não dá pra comparar, pô. É diferente. Quantas vezes a gente aqui, ou em outras conversas, a gente já viu ou repetiu que tinha sênior de 2 anos, 2 anos e meio, 3, por causa da pandemia. Então, assim, essa pessoa é sênior? Sim, tá escrito que ela é. Pronto. Acabou. É um nome. Ela faz a mesma coisa que a pessoa de antes fazia? Eu acho que não. Ela faz a mesma coisa que o sênior da época da AI tá fazendo? Porque, assim, lembre-se, se a gente tá falando que um sênior demora 3 anos,
nessa conta maluca que existe hoje em dia pra ser sênior, como que eles chegaram lá, né? Esse que é o ponto. Um chegou lá no modelo antigo. O outro chegou lá porque, tipo, passou tempo suficiente, é preciso de alguém, ou você foi para outro emprego e todo mundo tá contratando muito e chegou uma hora que você chegou porque, sim, passou tempo. E o outro eu entreguei um monte de coisa rapidão que eu nem entendi muito bem direito, mas estão me dando dinheiro, eu vou aceitar, e eu virei sênior do mesmo jeito. Não é igual. Não é uma questão de eu tô julgando que não é igual, eu não gosto, eu sou um dinossauro falando do sênior. É pelo contrário, as características para você chegar no mesmo lugar mudaram. Não dá para dizer que é a mesma fundação, que as pessoas sabem as mesmas coisas. E aí a gente tava conversando antes, né? Tem vários desses sênior que estão tipo assim, pô, tem uma talk de arquitetura pra gente assistir. Não tem sênior que não sabe arquitetura há 10 anos atrás, pô. Que sênior maluco é esse que não sabe desenhar? E de novo, não é pra dizer que os sênior de hoje não servem pra nada ou são burros, não é um julgamento moral, mas é que se você chegou muito rápido, não deu tempo. Igual a gente tava brincando, você leu um monte de livro, tipo, sim, mas demorou, né? Tipo, eu devo ter já uns 18 anos de carreira. Dá pra eu virar sênior várias vezes seguidas, se for usar o mesmo frame. Mas eu acho que fecha nesse ponto. Não é igual mais pra nenhum cargo. Tanto que o júnior, não pra todas as empresas, mas o júnior de mainstream que a gente tem é claramente o estagiário do passado. É alguém que tá lá, até acerta alguns negócios, passa 6 meses e tá promovido porque continuou respirando, não deu problema, é tipo isso. Não tem muita coisa. O que você entregou? Tudo é tipo bater palminha e foguetinho de Slack, que estão esperando muito pouco já da pessoa. E não em todos os lugares. Vai ter lugar que pra ser júnior você tem que saber 15 coisas, senão você não entra. Mas na média, virou isso. E aí, de novo, não é um julgamento moral, mas a maioria dos júnior, não a maioria, mas o número aumentou muito dos júniors que não são da carreira técnica, né? Tem muita gente que só veio de qualquer outra coisa. Eu era contador e agora eu sou desenvolvedor. Eu era farmacêutico e agora eu sou desenvolvedor. É claro que você não tem a mesma base, por vários motivos. E aí o motivo pode se limitar em como a gente está resumindo. Você não leu os livros. É tão simples quanto isso. Mas você dá o mesmo resultado? Dá. Quem que tá esperando o resultado? O gerente que era você há 3 anos atrás que aceitou a promoção. É óbvio que tá quebrado o negócio. Tipo, a pessoa não sabe validar, ela também vai ter medo de ter alguém, em vários casos, que sabe um monte de coisa, porque pode revelar as coisas que ela não sabe, e aí no fim do dia ela continua contratando aquilo ali que é fácil de controlar. E aí claramente tem um time horroroso, tipo, no ponto de vista técnico, não as pessoas. Mas é um problema dado, vai continuar assim por muito tempo. You've got mail. Eu acho que o tema de hoje a gente acabou fugindo um pouco, né? Como sempre, mas eu acho que o que eu aprendi no episódio de hoje, que é complexo dizer não, é complexo recusar uma promoção, então provavelmente você vai ter que aceitar e talvez pode ser que você vire um líder ruim, mas o importante é você, sei lá, estudar, né? Pelo menos, eu acho que talvez seja isso, né? Tipo assim, se tu chegou nesse nível, eu tô sênior, querem me promover e eu preciso de dinheiro porque eu tenho família, não posso perder o emprego, sei lá. Pelo menos entende que é só um trabalho, vai estudar sobre isso, vai aprender pra tu não virar um gestor ruim, né, no futuro. Ou já procura emprego a partir do momento que você foi promovido, né? Ou já começa a procurar emprego, né, em seguida. Então, acho que é isso. É muito complexo recusar uma promoção, a gente entendeu nesse episódio de hoje. Mas é isso então, fechou? No geral é. E que vai ter layoff do podcast, porque o Gabriel tá dando AI pra tudo agora. Ele tá... O meu editor aí vai sofrer layoff, eu vou botar IA pra editar o podcast. No, God! Vai clonar a voz de todo mundo que participa e começar só a botar o texto e as vozes lá falando sozinho. No, God, please, no! Pior que um carinha mandou no grupo da CodeCom. Gente, fiz o meu podcast aqui usando IA. Daí eu, cara... No! Por que precisa disso, tá ligado? Eu fiquei pensando, pra quê? Por que tu precisa ter um podcast que lê todas as notícias do mundo e criar podcasts diários com IA falando? Cara, eu não quero, tá ligado? No! Eu prefiro ouvir as piadas ruins do Alex. Bem melhor, bem mais humano. Pô, mas que bom que você falou de IA, assim, porque a gente falou muito pouco de IA nesse programa e geralmente a gente fala muito. Agora ficou mais parecido com a cara dos outros episódios. Às vezes o cara fez só pra testar como é que faz, né? Não sei se ele acha que realmente vai ser a próxima nova coisa. Ele fez, só que eu só fiquei pensando, né? Mas é que tem gente que realmente... Precisa de remédio. Eu fiquei pensando que tem gente que realmente faz isso, né? Tem, porque tu deu um exemplo. Mas eu não sei se tem mais que uma. Não, tem mais que uma. Talvez ele pode ter feito pra testar, pra aprender alguma coisa, mas eu tenho certeza que tem gente que faz isso, tá ligado? Mas enfim. Tem nos canal Dark, né? Tipo, a galera fica fazendo vídeo pra todas as redes aí, um monte de coisa inventada, e se alguém vê, viu, né? Isso.
Então, você escutou Escovando Bits, o podcast da Codecon. Siga a Codecon nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe de nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela BZT.